agora vamos estrear aqui no Manhã da Piedade mais um episódio do quadro A Terra que Habitamos. Para que o episódio de hoje, o nosso repórter de meio ambiente, que estava comigo agorinha, Tomás Albano, traz um tema fundamental de se conhecer a Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do mundo. Vamos ver a reportagem? A grandeza impressiona. Árvores de troncos grossos, altos, que se misturam com cipós e espécies de menor volume. É uma floresta densa, bioma mais rico em biodiversidade do Brasil. O que dá a sua coesão, vamos dizer assim, ecológica, é a água, é a chuva, né? E que chuva é essa? A chuva que é empurrada, que é trazida, né, pelos ventos alísios do oceano em direção à costa. São cerca de 20 mil tipos vegetais, sendo 8 mil endêmicos, ou seja, só existem neste aqui. Entre as plantas nativas, o pau-brasil, árvore que deu nome ao nosso país. A Mata Atlântica, originalmente, cobria uma área superior a 1,3 milhões de quilômetros quadrados, distribuída ao longo de 17 estados brasileiros. Ia desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, sempre margeando o litoral, e às vezes se estendendo de forma horizontal, chegando, por exemplo, até a região central de Minas Gerais. Você começa a entrar para dentro do continente em direção a Minas Gerais, a umidade ela já não fica mais tão abundante. Mas ainda há bastante umidade para condicionar a existência de formações florestais, né? Ela vai assumir algumas nuances em relação àquela mata exposta à circulação oceânica que a gente vê lá na vertente Barlavento, lá da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira. Mas, enfim, existem alguns ajustes em função dessa redução do volume de chuva, né? Desde o descobrimento do Brasil, no entanto, até os dias de hoje, a área de mata foi reduzida a aproximadamente 8% de sua área original. Maior parte do que existe atualmente são pequenos trechos isolados. Ela continua sendo um dos biomas mais ricos do planeta, mas também é um dos mais ameaçados. Para se ter ideia, o total de mamíferos, aves, répteis e anfíbios que aqui ocorrem alcança mais de 1.300 espécies, sendo que 567 só vivem aqui, representando 2% de todas as espécies do planeta desses tipos animais. A devastação ocorreu em função de ciclos econômicos da história do Brasil. A extração do pau-brasil, do ouro, da cana-de-açúcar e do ciclo do café. Mais recentemente, a destruição continua em função da ocupação demográfica nas áreas urbanas, também da mineração e a agricultura. Diante de tanta devastação, o que resta de Mata Atlântica tem que ficar assim, cercada, protegida por lei, para que ela não seja totalmente extinta. A Mata Atlântica é importante ressaltar que ela foi a primeira fronteira agrícola do Brasil. Então é por ali que ocorreu o processo de ocupação humana, oriunda da colonização dos portugueses. Isso gerou um efeito nela muito grande. Tem vários historiadores, o pessoal da história ambiental, que trata, inclusive, que mesmo antes dos portugueses, a Mata Atlântica sofria uma pressão enorme, sobretudo com os tupis. Mas existe um questionamento grande sobre isso, mas a Mata Atlântica ela exerce funções diversas para a qualidade ambiental do território e para o bem-estar social. E essas funções, elas receberam um nome, né, que é muito falado hoje em dia, de serviço ecossistêmico. A gente está aqui numa mata, num resquício de mata, num fragmento de
mata, e a gente está sentindo um conforto térmico, né, que ela exerce. Aqui no solo também tem várias folhas que caem, que é uma outra fisionomia de Mata Atlântica, que é a floresta estacional semidecidual, que perde as folhas no período do ano. Isso forma uma camada de folhas no solo que garante a fertilidade para esse ambiente. O que muita gente não sabe é que a mata ela está mais próxima de nós do que imaginamos. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, assim como em outros locais, ela ocupa o que chamamos de mar de montanhas. O porquê? Não preciso nem explicar. Está bem no quintal de nossa casa, como a reserva da PUC Minas, da UFMG, entre outros pontos da capital. A presença desses espaços, mesmo devastados, são fio de esperança. A Mata Atlântica, os fragmentos, a água que chega, entra no solo, a planta absorve e depois transpira essa água. Então ajuda a produzir chuva e a garantir que esse ciclo continue. Então essas matas têm uma função importantíssima, sobretudo em área urbana. A gente está aqui em Belo Horizonte, uma capital, e que as matas estão sofrendo cada vez mais pressão em suas bordas, que é típico de área urbana, e dificilmente a gente consegue fazer interligações. Então, essas ilhas que se formaram, elas têm uma função importantíssima para garantir conforto térmico, qualidade de vida, por meio dessa questão de regulação climática, produção de água, né, produção de solo, fotossíntese. A recuperação desse bioma é medida urgente. A gente precisa repensar e falar, temos que correr contra o tempo. Voltando à sua pergunta da recuperação, é isso, correr contra o tempo. Primeira coisa que pode ser feita, trabalhar a percepção, trabalhar a educação ambiental crítica, uma visão sobre um viés político, econômico, social, né, para a gente entender como que a gente pode mudar. E a partir disso que a gente vai repensar o nosso olhar sobre o ambiente. Um exemplo inspirador é a recuperação de mais de 700 hectares de mata em Aimorés, no extremo leste de Minas Gerais. A iniciativa do fotógrafo Sebastião Salgado, uma mudança inimaginável na região. O Instituto Terra nasceu a partir de um sonho de recuperar a paisagem que antes era uma fazenda de produção de leite, de gado leiteiro. E hoje, a partir disso, nós temos uma jovem floresta de aproximadamente 23 anos, que iniciou lá em 1998. De forma simples, com muitas dificuldades, mas que trouxe um resultado fantástico. Resultados esses que é perceptível através do retorno da fauna, dos insetos, das mudanças no regime hídrico, do córrego Bucão, que é perceptível as águas descerem no seu leito de forma serena, e tudo isso posso afirmar que qualquer pessoa pode fazer essa diferença, essa mudança de paradigma na sua cidade, no seu estado, ou até mesmo em qualquer região do país. E é assim, botando a mão na massa, como nos pede o Papa Francisco, que vamos mudar a realidade da Mata Atlântica, que mesmo diante da situação catastrófica que enfrenta, insiste em nos presentear com inigualável beleza. É a terra que habitamos. Do céu, vou te falar um negócio. A gente mesmo destrói a nossa terra, né? E para conversar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o professor da PUC Minas, André Rocha Franco. Ele é biólogo com formação também na área de geografia e membro da Agência de Desenvolvimento Integrado, a ADERE, que nasceu da união entre a PUC Minas, maior universidade católica do mundo, e a Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte. Essa agência tem como foco o cuidado com a casa comum e ecologia integral. Bem-vindo, alegria ter você aqui conosco, professor. Igualmente, a alegria é minha, agradeço muito o convite, é uma satisfação. Tão importante a gente falar esse assunto, e quando a gente vê na reportagem mostrando aqui em Belo Horizonte os espaços verdes, a da Mata Atlântica está tudo cercado para as pessoas não destruírem, é isso? Exatamente. A gente vive um contexto hoje de expansão demográfica, de surgimento de novos empreendimentos. A gente precisa cuidar do que ainda resta de vegetação no mundo inteiro, né? Então, essas áreas urbanas, essas áreas verdes urbanas, elas exercem uma função importantíssima, fundamental para a manutenção de qualidade de vida. Acho que é esse ponto que as pessoas precisam compreender e associar.
Para a gente ter qualidade de vida, bem-estar social, a gente precisa ter a ecologia viva, né? E ecologia... tem que abrir mão dos lucros, né? Como parafraseando, eu sempre gosto de lembrar de Caetano Veloso, a força da grana que ergue e destrói coisas dessas, que é isso, que vai erguendo e destruindo tudo para construir mais prédios, mais moradias, e o dinheiro de que poucos vão ganhar e destruir o meio ambiente que vai afetar todo mundo, né? É a visão imediatista, né? A gente pensa no hoje e esquece do amanhã. Então a lógica original da palavra sustentabilidade, que depois foi distorcida e utilizada com um viés muito econômico, ela nasce disso, dessa ideia de pensar no futuro, da condição atual, mas também garantindo para o futuro essas mesmas condições que a gente tem hoje em dia, né? Que a gente vem perdendo em virtude dessas pressões que essas atividades econômicas vêm causando nesses ambientes. É verdade. Então a gente tem que colocar na balança e pensar assim, poxa, qual que é o bônus e o ônus de todos esses processos industriais que ocorrem, para a gente, de fato, buscar um equilíbrio. Né? E a conta chega, né? A conta já está chegando, Já né? tá chegando, A gente não está falando mais do futuro, a gente está falando do presente. A gente vive hoje tentando sair de um contexto de pandemia que pouca gente está associando ele com a degradação ambiental. E, de fato, existe uma correlação direta entre as pressões com o surgimento de novas endemias, pandemias, doenças que acabam nos afetando a economia. A gente vê hoje desemprego e várias questões, desdobramentos desse processo, dessa pandemia, e que a gente ainda não está conseguindo compreender a gênese disso, né? A origem de todos esses processos. Exatamente. A gente falou da ADERE, dessa agência. Eu queria que você explicasse o que é a ADERE. Bom, a gente falou de o vídeo falou de Mata Atlântica, né? A ADERE, ela surge em 2017 enquanto agência, né? Agência de Desenvolvimento Regional Integrado, mas vem de uma história de mais de 50 anos, né? Da sociedade civil Espírito Santo. Então a gente, o nome foi alterado, mas a história e as ações continuam. A agência, que também assume uma personalidade jurídica enquanto associação, então a gente tem condição de captar recursos em editais e tal. Ela surge com a ideia de apoiar a Arquidiocese no desenvolvimento de projetos, inicialmente tendo como embrião a Serra da Piedade, que foi o nosso locus ali inicial de atuação, e depois expandindo para os 28 municípios da Arquidiocese e hoje extrapolando esses limites também para outros municípios de Minas Gerais. Hoje a gente tem um projeto que em breve vai iniciar, que é um projeto lá na Serra do Cipó, né? Então Conceição do Mato Dentro, que também é uma região muito emblemática, que está hoje vivendo um cenário de mineração. Então a gente tem essa atuação voltada para a questão socioambiental e também histórico-cultural, né? E ter a Serra da Piedade como a origem disso tudo também é muito significativo, porque é um território que traz as questões ambientais, sociais, histórico-culturais, né? Espirituais, religiosas com muita força, tem uma história muito presente no cotidiano do mineiro, né? E do brasileiro como um todo. Então a ADERE atua nessas frentes, né? Voltadas para a questão ambiental, e também questão histórico-cultural. A gente tem inúmeros projetos que a gente desenvolve com a parceria com a PUC Minas e com a Mitra, que é fundamental. A PUC Minas, um corpo docente, professores técnicos, sempre atuando de forma cooperativa conosco. A Mitra também, partindo do Santuário Basílica, Nossa Senhora da Piedade, indo para outras frentes, sempre com inúmeras parcerias. Sim. Hoje a gente está vinculado ao VEASPAM, que é o Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Meio Ambiente. Então hoje a gente é um braço do VEASPAM com essa atuação mais voltada para a questão ambiental, à luz da ecologia integral, né, que é uma premissa fundamental do nosso trabalho. Que a gente precisa juntar isso tudo, né? Hoje, então, você falou várias frentes de trabalho e hoje o foco de vocês hoje, porque não adianta sair abrindo esse stand de frente e não fazer nada. A gente tem stand de frente, acaba que a coisa não caminha, tudo muito burocrático e há pouco tempo mesmo a gente perdeu lá na Serra da Piedade, né? A força volta com a força da grana, o pessoal da mineração, é difícil demais a conta lutar com isso. Hoje, a principal frente de trabalho de vocês? Uma é essa, né? A ADERE hoje compõe uma comissão, um comitê arquidiocesano sobre mineração, para discutir a mineração tanto na Serra da Piedade quanto no estado de Minas Gerais. Então a gente tem representatividade nesse ponto, em vários outros conselhos também. A gente finalizou há pouco tempo um plano de manejo, que é um documento orientativo para unidades de conservação no Brasil inteiro, no Monumento Natural Serra da Piedade. E hoje a proposta é implementar esse plano de manejo, a gente está junto disso. A gente também participou recentemente da criação de uma reserva particular, de duas, na verdade, na Serra da Piedade. Hoje a gente vai elaborar esse plano de manejo para essas unidades de conservação. A gente está captando recursos para viabilizar esse projeto. E vou destacar uma outra frente, que é um projeto de um ecomuseu, que a gente está desenvolvendo também, que está em fase de incubação, em fase de desenvolvimento dos projetos todos relacionados, tendo como ponto de partida a própria Serra da Piedade.
Esse ecomuseu é para mostrar o que era e o que está, essa caminhada até da própria destruição? É um conceito, né? O ecomuseu é um conceito. A gente traz a proposta de um museu aberto, de um laboratório vivo, para a gente discutir inúmeros fatores ligados à questão ambiental e cultural, tendo, como eu disse, o ponto de partida da Serra da Piedade, mas extrapolando esse limite territorial para várias outras localidades. Então, é parte de um conceito de interligar a questão do museu com a dimensão ecológica, à luz da ecologia integral. Então, de fato, é uma visão abrangente, é uma visão multidimensional, é uma visão que busca abarcar todas as questões ligadas ao meio ambiente, no mesmo conceito, não só um espaço físico, um museu fechado, mas um museu aberto, que olha para o meio ambiente, interage com o meio ambiente, questiona o ambiente, né? E a partir disso a gente formula uma crítica sobre o mundo que vivemos. Né? Então acho que é uma premissa fundamental do nosso trabalho e do Ecomuseu também. E também a gente viu na reportagem Aimoré, a Serra de Aimorés, né? Esse resgate, essa recuperação também. Sim, a gente inclusive tem um projeto hoje que a gente está atuando na própria Serra da Piedade, que é a parte da Via do Peregrino, que é uma via histórica, né, na Serra da Piedade. A gente tem esse projeto de recuperação ambiental e também em outras áreas. Então faz parte do nosso trabalho. A gente está com um estudo muito interessante, que é um desafio para a recuperação de áreas degradadas no estado de Minas Gerais e no Brasil, é de entender a efetividade desses processos. Será que, de fato, a recuperação ambiental que é proclamada, que é dita pelas empresas, de fato está acontecendo? Então isso é um questionamento que a gente trouxe, surgiu no comitê, né, sobre mineração, e a gente está tentando entender, investigando por meio de pesquisas científicas, e hoje a ADERE está sob a coordenação do professor Miguel Andrade, a participação da professora Virginia Buide. Então, junto com os nossos estagiários, a gente está buscando entender, compreender de fato se essa recuperação ambiental está sendo efetiva, porque falar que recupera sem ter efetividade, eu acho que a Aimorés é um exemplo muito emblemático. Quando a gente vê retorno de fauna, retorno das águas, eu acho que é um grande indicativo, é uma métrica que mostra que, de fato, a recuperação está acontecendo. Exatamente, né? Quando mostra lá no Sebastião Salgado, coisa mais linda, a água volta, né? Faz o replantio, nasce as árvores e a água volta a brotar, que coisa linda isso. Quando a gente... Antigamente a ecologia era uma coisa muito distante, né? Como eu, na minha idade, com 56 anos, era uma coisa que caminhava utópica, bonito. E para a gente poder falar assim, o que uma coisa prática, né? Hoje em dia é mais falado, as pessoas, a gente vê os jovens mais engajados. Para começar do pequeno aqui, começar de mim dentro da minha casa, o que a gente pode fazer na prática? Eu acho que o desafio é a gente repensar o nosso olhar sobre o ambiente. Eu sempre falo isso, parece uma coisa abstrata demais, mas de fato é isso, a questão ambiental é muito recente. Ela começou a ser difundida globalmente a partir da década de 60, 70, depois disso vieram as políticas ambientais. Então a gente precisa hoje internalizar esse processo, tratar isso como prioritário, porque nunca foi uma agenda prioritária. Então no nosso dia a dia, um grande ponto para a gente refletir é sobre o consumo, né? Como que a gente consome hoje em dia, o que a gente consome, de onde vem, né? Porque a pressão vem muito disso. É uma relação de dependência, de oferta e procura. Se a gente tem uma procura muito grande, a gente vai precisar explorar novas áreas para atender essa demanda. E como que a gente trabalha isso? Com o nosso cotidiano, né? Revendo nossas práticas diárias, lidando com o consumo, a questão do resíduo. Sustentabilidade, o resíduo, lixo. Mas a sustentabilidade, ela é uma palavra fundamental, mas ela não pode ser distorcida. O que significa sustentabilidade? A gente tem que sustentar esses processos, né? Pensando no curto, médio e longo prazo. Para a gente sustentar o ambiente, a ecologia, a fauna e flora, eu tenho que tratar esse ambiente de forma equilibrada. Como premissa assim, olha, se eu fizer isso agora, daqui a um tempo não vai ter mais esse recurso. Então a demanda vai continuar aumentando. E você falou de recurso natural, a mineração também é um exemplo muito emblemático nesse contexto, porque a demanda ela continua. A gente depende no nosso cotidiano de muitos materiais, né, equipamentos derivados de minério, de recurso mineral. Então a gente tem que rever, falar assim, olha, o que é mais importante para a gente? Né? A gente ter água ou a gente ter um recurso tecnológico? Né? Verdade. E será que a tecnologia vai conseguir suprir as nossas demandas no futuro? Ela é fundamental, sem dúvida, a gente depende dela hoje em dia. A gente está aqui num ambiente tecnológico, mas ao mesmo tempo a gente tem que incorporar, internalizar na nossa vida o que é mais importante para a qualidade de vida nossa mesmo, e dos nossos familiares, do próximo, né? Sair de uma visão estritamente individual do nosso meio, do nosso nicho e pensar no todo, porque a relação é direta. É isso que o Papa Francisco disse na Laudato Si, quando ele trouxe o conceito de ecologia integral, para a gente ver o todo, né? Compreender uma visão
integrada, uma visão sistêmica de como as coisas estão conectadas. Não tem como a gente fragmentar a realidade econômica da realidade ambiental e social. É tudo uma coisa só. Verdade. Né? E a partir dessa compreensão, por isso que eu sempre falo, a gente precisa aguçar a nossa percepção. Primeiro, a pandemia, qual que é a origem dela? Não ficar pensando, a vacina é maravilhosa, excelente, todo mundo tem que tomar. Tomem, por favor, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender o que causou isso. Verdade. Então, esse processo de aguçamento da percepção, de elevação da percepção ambiental é fundamental. Pensar, né, professor? Pensar. E vivenciar. Eu acho que vivenciar. Isso mesmo, viver, pensar e viver. Pisar, sentir o cheiro, né? Ir nos lugares. A Aimorés é um lugar muito representativo. Se as pessoas puderem conhecer, vão na Serra da Piedade, visitem, entendam. Olha o que está acontecendo. Olha o que está né? acontecendo, e a partir disso você consegue mudar. Né? Acho que é um processo de sensibilização que leva à mobilização. Verdade. Né? Aí eu posso mudar, então, a partir disso. Maravilhoso, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, né? De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu queria destacar o vídeo, né? Pra gente, essa preocupação com os biomas. Acho que a Mata Atlântica, o Cerrado, que também vai ter uma matéria, né? Sobre esses biomas chamados hotspot, né? Que significam que eles têm uma biodiversidade muito elevada, ou seja, uma diversidade de fauna e de flora muito grande, e ao mesmo tempo são muito ameaçados. Então essa compreensão que as pessoas precisam ter sobre a importância desses locais, tem um olhar diferenciado para as cidades que estão sofrendo essas pressões, estão se verticalizando cada vez mais, tornando cada vez mais impermeáveis. E a gente vê em Belo Horizonte um grande exemplo, sempre no início do ano, os casos recorrentes de enchentes na cidade, e a gente culpabiliza um ou outro, mas não consegue enxergar de fato a origem daquele problema. Então vamos pensar sobre essa realidade que vivemos, sobre o mundo que vivemos, sobre a terra que vivemos, né, parafraseando aí a matéria, né, a construção do Tomás. Então, acho que essa é a mensagem que tem que ser divulgada, disseminada em toda a sociedade. Vamos repensar o mundo em que vivemos, formular uma crítica e, a partir disso, mudar. Né? Isso mesmo, gente. Formular uma crítica e, a partir disso, mudar. A gente tem que pensar. Eu conversei com o professor André Franco e eu vou deixar aqui o Instagram dele, está aqui na tela, @AndréFrancoBio. Entra lá, começa a seguir, vai descobrindo as coisas, manda DM, é isso aí. Professor André, muito obrigada pela sua presença. Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? Gente, eu que agradeço, é uma satisfação. Pode contar sempre comigo, com a Adere, né? Falo isso em nome do professor Miguel, da professora Virgínia, de toda a nossa equipe, né? Que a gente está à disposição para sempre estar juntos. Que bom, sejam sempre bem-vindos. Obrigado, gente.